O mundo é incrível, repleto de tradições e costumes surpreendentes. Imagine um festival na Tailândia em que macacos se deliciam com banquetes, um queijo italiano com larvas ou até uma vila japonesa que paga novos moradores. E hoje vamos explorar curiosidades fascinantes que revelam a alma de cada cultura. Prepare-se para uma viagem pelos costumes mais inusitados do planeta. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Curiosidades ao redor do mundo. O blackening, ou escurecimento em tradução literal, é um costume escocês tradicional que ocorre antes do casamento, especialmente nas regiões rurais da Escócia. Essa tradição envolve amigos e familiares do noivo e da noiva, capturando-os de surpresa e cobrindo-os com uma mistura desagradável e pegajosa de substâncias como melaço, farinha, fuligem, penas e outros ingredientes sujos. Depois de sujos, os noivos são levados em um desfile público, geralmente amarrados em um caminhão ou carrinho, e conduzidos pelas ruas ou até mesmo para locais como pubs, onde as pessoas assistem e se divertem. A ideia por trás do ritual é que se os noivos puderem suportar essa humilhação e desconforto, eles serão capazes de enfrentar qualquer desafio no casamento. Além disso, acredita-se que o ritual traga sorte e afaste maus espíritos. O blackening tem raízes antigas, possivelmente derivadas de antigos rituais celtas e pagãos que envolviam provas de resistência antes do casamento. O ritual ainda é praticado em algumas partes da Escócia, principalmente nas terras altas e nas ilhas escocesas, mas em algumas áreas mais urbanas foi substituído por despedidas de solteiro tradicionais. Embora seja um ritual feito com espírito de brincadeira e celebração, algumas pessoas o consideram humilhante e por isso ele foi deixando de ser popular em alguns lugares do país. Porém, como dito anteriormente, ainda permanece em muitos lugares. O Festival de El Colacho, também conhecido como o Salto do Bebê, é uma tradição espanhola que ocorre anualmente na pequena vila de Castrilo de Múrcia, na província de Burgos. Esse evento peculiar e um tanto controverso acontece desde 1620 como parte das celebrações do Corpus Christi e mistura elementos do catolicismo com antigas tradições pagãs. Na preparação do festival, recém-nascidos da vila que nasceram no último ano são colocados cuidadosamente em colchões no meio da rua. Um homem vestido como El Colacho, uma figura representando o diabo, usa um traje amarelo e vermelho e corre pelas ruas pulando sobre os bebês. Ele é seguido por outro personagem, El Atabalero, que veste uma túnica escura e carrega um tambor, representando a luta entre o bem e o mal. Acredita-se que o salto de El Colacho purifica os bebês, afastando o mal e garantindo proteção e boa sorte para o resto da vida. Após os saltos, os pais pegam seus bebês e um padre dá bênçãos, concluindo a cerimônia com procissões e festividades. O festival surgiu no século XVII e acredita-se que tenha influências de antigos rituais de purificação pagãos. Apesar de sua longa tradição, a prática gera debate, especialmente entre organizações de direitos infantis e até mesmo dentro da Igreja Católica, que não reconhece oficialmente o ritual. No entanto, até hoje, não há registros de bebês feridos durante a celebração. Na Índia, a tradição de comer com as mãos é uma prática cultural profundamente enraizada, que vai além da mera alimentação. Ela está ligada à espiritualidade, à conexão com a comida e até à digestão. A comida é considerada sagrada na cultura indiana, e comer com as mãos cria uma conexão mais íntima com os alimentos. Em algumas tradições hindus, acredita-se que os dedos representam os 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter, e usá-los ao comer traz harmonia ao corpo. Segundo a Ayurveda, a medicina tradicional indiana, o toque dos alimentos com as mãos ativa enzimas digestivas e prepara o corpo para receber os nutrientes. Para eles, comer com as mãos permite sentir a textura e a temperatura da comida antes de levá-la à boca, tornando a refeição mais envolvente e prazerosa. Tradicionalmente, apenas a mão direita é usada para comer, pois a esquerda é considerada impura, geralmente reservada para a higiene pessoal.
Apesar da modernização e da influência ocidental, essa tradição ainda é amplamente seguida na Índia, especialmente em casa e em refeições tradicionais. Restaurantes mais sofisticados podem oferecer talheres, mas muitos estabelecimentos autênticos incentivam os clientes a comer como manda a tradição. O carregamento de esposas, ou eu com canto, em finlandês, é uma tradição peculiar e divertida da Finlândia, em que homens competem carregando suas esposas ou parceiras em um percurso cheio de obstáculos. O evento mais famoso ocorre anualmente na cidade de Sonkajärvi, atraindo participantes de várias partes do mundo. O percurso tem 253,5 metros e inclui obstáculos como água e barreiras. O homem deve carregar sua parceira de qualquer forma, mas a posição mais popular é o estilo estoniano, em que a mulher fica de cabeça para baixo nas costas do homem, segurando sua cintura. Se o competidor derrubar sua esposa, recebe uma penalidade de tempo. As origens do carregamento de esposas são incertas, mas existem 3 teorias principais. A primeira está relacionada a lendas dos ladrões de mulheres, em que no século XIX, um bandido chamado Ronkainen, o Terrível, e seu bando supostamente sequestravam mulheres das aldeias vizinhas e as carregavam em seus ombros. Outra teoria sugere que homens precisavam provar sua força para se casar, carregando suas futuras esposas por longas distâncias. A terceira teoria, por sua vez, fala que a tradição surgiu como um exercício militar para carregar soldados feridos. A esposa não precisa ser legalmente casada com o competidor, mas deve pesar pelo menos 49 quilogramas. Se for mais leve, deve carregar um peso extra. O tempo recorde da competição é de aproximadamente 1 minuto. Essa tradição, além de cômica, virou um evento esportivo internacional com competições semelhantes em países como Estados Unidos da América e Reino Unido. Na Bolívia, existe uma tradição curiosa de esconder moedas e pequenos objetos dentro de bolos e tortas, especialmente durante festas de aniversário, casamentos e celebrações de Ano Novo. Acredita-se que encontrar uma dessas moedas dentro da fatia do bolo traga sorte, prosperidade e boa fortuna para o próximo ano ou fase da vida. Na tradição, antes de assar ou logo após o preparo, pequenas moedas, geralmente bem lavadas ou embrulhadas em papel alumínio, são escondidas dentro do bolo. Ao servir, cada pessoa recebe uma fatia e pode encontrar uma moeda ou outro objeto simbólico. Quem encontrar a moeda terá um ano de boa sorte, sucesso financeiro ou até casamento, dependendo da ocasião. No Ano Novo, a moeda significa prosperidade no próximo ano. Em casamentos, pode indicar sorte no relacionamento ou quem será o próximo a casar. Em aniversários, traz desejos de felicidade e sucesso ao aniversariante. Nos Estados Unidos da América, a cultura das gorjetas tipping culture é muito forte e, em muitos casos, as gorjetas são praticamente obrigatórias, mesmo que tecnicamente sejam opcionais. Diferentemente de outros países, em que as gorjetas são um gesto de gratidão, nos Estados Unidos da América, elas fazem parte do salário dos trabalhadores, especialmente no setor de serviços. Em muitos estados, o salário base de um garçom pode ser apenas $2,13 por hora, com a expectativa de que as gorjetas complementem sua renda. As gorjetas podem representar 50% ou mais do salário desses trabalhadores. Se um funcionário não recebe gorjetas suficientes para atingir o salário mínimo estadual, o empregador é obrigado a cobrir a diferença. Em alguns lugares, especialmente em cidades turísticas, restaurantes adicionam gorjetas automáticas na conta, geralmente para grupos grandes de 6 ou mais pessoas. Muitos turistas se surpreendem com a cultura das gorjetas e acham injusto que os empregadores paguem tão pouco, forçando os clientes a cobrir os salários dos funcionários. Há um debate sobre se o sistema deveria mudar, com muitos defendendo salários justos sem dependência de gorjetas, como ocorre na Europa.
O chuveiro elétrico brasileiro é visto por muitos estrangeiros como uma invenção prática e eficiente, mas também assusta quem não está acostumado com sua aparência e funcionamento. Em países em que aquecedores a gás ou sistemas centrais são mais comuns, o chuveiro elétrico, com seus fios expostos e resistência interna, ganhou o apelido de chuveiro da morte entre alguns viajantes. Em muitos modelos, os fios elétricos ficam visíveis e próximos do chuveiro, o que pode parecer perigoso para quem não conhece o sistema. A ideia de misturar água e eletricidade sempre causa receio, mas o sistema é projetado para ser seguro. Em algumas casas e pousadas, especialmente nas áreas rurais ou menos desenvolvidas, pode haver instalações mal feitas, aumentando o risco real de choques. O chuveiro elétrico não é perigoso se instalado corretamente. Ele tem um sistema de aterramento e usa correntes elétricas isoladas da água, o que impede choques diretos. Porém, instalações precárias, fios desencapados e falta de manutenção podem causar riscos reais. Esse tipo de chuveiro se tornou popular no Brasil por ser mais barato e mais fácil de instalar do que sistemas a gás ou aquecedores centrais. Muitos viajantes fazem piada ou até postam vídeos reagindo ao chuveiro da morte. Mas depois de entenderem como ele funciona, percebem que é apenas uma questão de costume. O casu marzu é um queijo tradicional da Sardenha, Itália, famoso e polêmico por conter larvas vivas de moscas. O nome significa queijo podre em dialeto sardo, e ele é considerado um dos queijos mais perigosos do mundo, tanto que foi banido pela União Europeia por questões sanitárias. No entanto, ainda é produzido clandestinamente por alguns locais e vendido no mercado negro. O processo começa com um pecorino sardo, um queijo de leite de ovelha. O queijo é deixado ao ar livre para que a mosca do queijo deposite seus ovos. As larvas nascem e se alimentam do queijo, quebrando as gorduras e tornando-o mais cremoso. Quando atinge a textura desejada, o queijo é servido com as larvas ainda vivas. O queijo é considerado perigoso, pois se as larvas, que podem chegar a 15 centímetros, forem ingeridas vivas, há um risco de infecção intestinal, pois podem sobreviver ao ambiente ácido do estômago e se alojar no intestino. Além disso, o queijo fermenta até um ponto em que tecnicamente já passou do estágio normal de decomposição, o que pode causar problemas digestivos. Devido aos riscos sanitários, o casu marzu é ilegal na Itália e na União Europeia, mas ainda pode ser encontrado em mercados clandestinos na Sardenha. Quem for pego vendendo pode receber multas pesadas. Apesar disso, ele tem status de patrimônio cultural e muitos sardos defendem sua produção tradicional. A tribo Maasai, uma das mais famosas do Quênia e da Tanzânia, tem um costume peculiar que pode parecer estranho para muitos: usar o cuspe como sinal de respeito e bênção. Para os Maasai, o ato de cuspir não é visto como algo rude ou nojento, mas sim como um gesto simbólico de respeito, boa sorte e conexão espiritual. Os Maasai costumam cuspir na mão antes de apertar a mão de outra pessoa como sinal de respeito. Quando um bebê nasce, os anciãos cospem em sua testa para desejar uma vida longa e próspera. Durante cerimônias de casamento, o pai da noiva também cospe em sua cabeça e seios para abençoá-la antes de ela partir para a nova vida com o marido. Para os Maasai, o cuspe representa energia vital e boa fortuna, funcionando quase como um ritual de proteção. Apesar de parecer estranho para outras culturas, é uma prática profundamente enraizada na tradição deles. No Japão, existe uma forte tradição de não entrar com sapatos da rua dentro de casa. Esse costume está ligado à higiene, ao respeito pelo ambiente interno e a conceitos culturais enraizados. As ruas podem estar sujas com poeira, lama e germes, então entrar com os sapatos sujaria o interior da casa. No Japão, a casa é um espaço sagrado e deve ser mantida limpa e acolhedora. Muitas casas tradicionais possuem tatames, tapetes de palha que absorvem sujeira facilmente e não podem ser limpos com facilidade. Ao entrar em uma casa japonesa, há um genkan, um pequeno hall de entrada. Lá, os visitantes devem tirar os sapatos e deixá-los organizados antes de entrar. Normalmente, os moradores e convidados usam pantufas ou andam de meias dentro de casa. Em alguns lugares, como banheiros, há pantufas específicas que não devem ser usadas em outras partes da casa.
Além das residências, esse hábito é comum em escolas, templos ryokans, hotéis tradicionais, clínicas médicas e até alguns restaurantes. Embora possa parecer estranho para quem não está acostumado, essa prática garante um ambiente mais limpo e confortável. Você adotaria esse costume na sua casa ou considera um exagero por parte dos japoneses? Deixe nos comentários. Na Dinamarca, os cemitérios não são apenas locais de luto e memória, mas também funcionam como parques urbanos, onde as pessoas passeiam, relaxam e até fazem piqueniques. Esse costume pode parecer estranho para algumas culturas, mas para os dinamarqueses, os cemitérios são espaços verdes tranquilos, que devem ser aproveitados por todos. Os dinamarqueses valorizam muito o contato com a natureza, e os cemitérios oferecem um ambiente calmo e arborizado. Como as cidades são densamente povoadas, os cemitérios servem como áreas abertas em que as pessoas podem relaxar. Além disso, no país, a morte não é um tabu tão pesado quanto em outras culturas. E os cemitérios são vistos como lugares de paz e contemplação, não apenas de tristeza. O Assistens Kierkegaard, em Copenhague, é um dos cemitérios mais conhecidos da Dinamarca, onde está enterrado o escritor Hans Christian Andersen. Muitas pessoas fazem piqueniques, caminham e leem livros entre os túmulos. Outro que se destaca por essa prática é o Vestre Kierkegaard, considerado o maior cemitério da Dinamarca, com belos jardins e trilhas para caminhadas. Embora sejam usados como parques, os dinamarqueses mantêm respeito pelos túmulos e evitam comportamentos barulhentos ou desrespeitosos. Essa tradição mostra como diferentes culturas lidam com a morte e com os espaços públicos. Na região de Kuzbaz, na Sibéria, um fenômeno alarmante tem ocorrido: a queda de neve preta. Essa coloração incomum é resultado direto da intensa atividade de mineração de carvão na área. O pó de carvão liberado pelas minas e fábricas se mistura com a neve, conferindo-lhe uma aparência escura e ameaçadora. A poluição gerada pela indústria carbonífera não apenas altera a cor da neve, mas também representa sérios riscos à saúde dos habitantes locais. Especialistas alertam que a fuligem pode conter metais pesados, como arsênio e mercúrio, substâncias altamente tóxicas para os seres humanos. Além dos impactos ambientais e de saúde, a presença constante de neve preta afeta a qualidade de vida dos moradores, que convivem diariamente com a poluição visível em seu ambiente. A expectativa de vida na região é uma das mais baixas da Rússia, com médias de 77 anos para mulheres e 66 para homens, possivelmente influenciada pelas condições ambientais adversas. O fenômeno só evidencia os desafios enfrentados por comunidades em regiões industriais e a necessidade urgente de medidas para solucionar ou amenizar os efeitos da poluição causada pela mineração de carvão. Na Armênia, especialmente em áreas rurais, é comum que muitos homens migrem para o exterior em busca de melhores oportunidades de trabalho. Essa migração resulta em comunidades predominantemente compostas por mulheres, crianças e idosos. A ausência prolongada dos homens pode levar à desintegração familiar e aumentar a vulnerabilidade das mulheres a diversas formas de exploração, incluindo o tráfico humano. A migração laboral masculina é uma prática comum em várias partes do mundo, especialmente em regiões em que as oportunidades econômicas locais são limitadas. Embora essa migração possa proporcionar benefícios econômicos, como remessas financeiras para as famílias, ela também pode ter consequências sociais significativas, já que as mulheres ficam sem seus parceiros, precisam trabalhar no campo e fazer a função não apenas de mãe, mas também de pai para os filhos que dependem delas. Segundo especialistas, para evitar esses riscos, é essencial que as autoridades locais e organizações internacionais implementem programas de apoio às famílias afetadas pela migração laboral. Isso inclui a criação de oportunidades econômicas locais, campanhas de conscientização sobre os perigos do tráfico humano e a provisão de redes de suporte para as mulheres e crianças deixadas para trás.
O Japão enfrenta desafios demográficos significativos, como o envelhecimento da população e a concentração urbana, que resultam no despovoamento de áreas rurais. Para mitigar esses problemas e revitalizar as regiões interiores, o governo japonês implementou o Programa de Revitalização Regional, oferecendo incentivos financeiros para atrair novos moradores para essas áreas. Uma das iniciativas mais notáveis é a do governo de Tóquio, que oferece pagamentos às famílias para que se mudem da capital para outras regiões do país. Essa medida visa descongestionar a metrópole e promover o desenvolvimento de cidades do interior. Além disso, o governo japonês oferece até $10 mil em financiamento para aqueles que desejam se estabelecer em áreas rurais, juntamente com uma nova categoria de visto de trabalho qualificado que permite renovações indefinidas, incentivando a permanência prolongada no país. Essas estratégias buscam equilibrar a distribuição populacional, fortalecer as economias locais e preservar as tradições culturais das regiões rurais do Japão. O Festival dos Macacos de Lopburi é um evento anual curioso e único que acontece na cidade de Lopburi, na Tailândia. Esse festival é uma verdadeira festa gastronômica para os milhares de macacos que vivem na região, sendo um evento tanto cultural quanto turístico. O festival ocorre todo último domingo de novembro, em frente ao templo Phra Prang Samyot, uma construção histórica do século XIII, que é o lar de milhares de macacos da cauda longa. Durante a celebração, os moradores oferecem aos primatas banquetes gigantescos, compostos por frutas, vegetais, doces e até refrigerantes. O festival começou em 1989, idealizado por um empresário local como uma estratégia para atrair turistas e celebrar a relação da cidade com os macacos. No dia do evento, grandes mesas repletas de mais de 4 toneladas de frutas e vegetais são montadas. Os macacos se aproximam e fazem uma verdadeira festa, derrubando comida, brincando e até brigando pelos melhores pedaços. Além do banquete, há apresentações de dança, música e até pessoas fantasiadas de macacos para entreter os visitantes. A ligação entre os macacos e a cultura tailandesa vem de muito antes. Segundo a lenda, o deus Hanuman, uma divindade hindu representada por um macaco, teria ajudado o herói Rama a resgatar sua esposa no épico Ramayana. Os macacos de Lopburi são considerados descendentes de Hanuman, e tratá-los bem pode trazer boa sorte. Embora sejam uma atração turística, os macacos também podem ser um problema para os moradores locais. Eles são conhecidos por serem ladinos e travessos, frequentemente roubando comida, óculos e pertences dos turistas. Apesar disso, continuam sendo uma parte essencial da identidade cultural da cidade. Brahmapura, uma vila situada no distrito de Mahotari, no Nepal, enfrenta uma notável escassez de homens em idade ativa devido à migração em massa para o exterior em busca de melhores oportunidades de trabalho. Estima-se que aproximadamente 25% da população masculina da vila esteja empregada em países estrangeiros, especialmente no Oriente Médio. Essa migração em larga escala resultou em uma comunidade em que as mulheres assumiram papéis tradicionalmente ocupados por homens, gerenciando negócios, propriedades e tomando decisões importantes para a vila. Embora as remessas enviadas pelos homens tenham elevado a renda local, a ausência prolongada deles trouxe desafios sociais e emocionais significativos para as famílias que permanecem. A situação de Brahmapura reflete uma tendência mais ampla no Nepal, em que a migração laboral masculina tem profundas implicações sociais e econômicas, especialmente em comunidades rurais. Algo muito parecido com o que vimos na Romênia, citado anteriormente. Na Coreia do Sul, a cor vermelha possui significados culturais profundos e é tratada com cuidado em contextos específicos. Seu uso acaba sendo muito evitado em determinadas situações devido às associações culturais. Tradicionalmente, escrever o nome de uma pessoa em tinta vermelha é considerado um tabu na Coreia do Sul. Isso ocorre porque, historicamente, os nomes dos falecidos eram registrados em vermelho nos documentos familiares. Portanto, escrever o nome de alguém vivo nessa cor pode ser interpretado como um presságio
de morte ou má sorte. Apesar dessa conotação, o vermelho está presente na bandeira nacional sul-coreana. O símbolo central, conhecido como Taeguk, é dividido em vermelho e azul, representando a dualidade do universo. Nesse contexto, o vermelho simboliza forças positivas e criativas. Mesmo com a presença da cor e seu significado na bandeira, em muitos locais ela é muito mal vista e pouco utilizada. Portanto, embora o vermelho não seja completamente banido na Coreia do Sul, seu uso é culturalmente sensível e deve ser considerado com cuidado, especialmente ao escrever nomes ou em contextos relacionados à morte. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijo, falei, tchau.